Queridos, nesta manhã eu gostaria de responder a uma pergunta que certamente passa pela sua cabeça, você tendo filhos ainda pequenos ou não, já tendo netos ou sobrinhos pequenos, ou lembrando da sua época em que você tinha filhos pequenos em casa, e hoje eles são grandes, são adultos, já têm as suas próprias famílias, e a pergunta é: como é que a gente faz para garantir que os nossos filhos cresçam conhecendo a Deus? Como é que a gente faz para garantir que os nossos filhos cresçam conhecendo a Deus? Observe bem a pergunta, porque ela propositadamente tem um detalhe. A pergunta não é como fazer para garantir que seus filhos sejam crentes. Porque talvez seja essa a grande expectativa, desejo legítimo, inclusive, do nosso coração. Conhecendo nós ao Senhor como nós conhecemos pela sua graça e misericórdia, nós queremos também que os nossos filhos conheçam a Deus e sejam crentes. O que é bom para mim é bom para o meu filho. Se eu tive determinadas experiências na vida que não foram boas, por exemplo, apesar da boa educação que meus pais me deram, eu não conhecia o Senhor Jesus desde pequenininho, e certamente me fez falta. Vi para a escola dominical como as crianças aqui à frente vieram e têm vindo a cada domingo. Eu quero para eles o que é bom para mim e não quero para eles o que foi ruim para mim. Meus pais me deram uma boa educação, mas não me instruíram na palavra do Senhor, e eu quero que eles sejam instruídos. Se isso é verdade, em qualquer área da vida, muito mais na vida espiritual, porque nós sabemos que a vida é cheia de desafios. E se já é difícil com Deus, com a orientação que Ele nos dá, temos que enfrentar lutas para as quais nós nunca imaginávamos estar preparados e não estamos. Imagina sem Deus. Imagina o que é enfrentar uma luta familiar, uma luta profissional, financeira. Imagina o que é se tornar alguém órfão logo cedo, ou incapaz por alguma doença, dificuldade de produzir o seu próprio sustento e tantas outras tragédias da vida. A vida não é fácil, ela é bela, mas não é fácil. Fazer isso tudo, viver tudo isso, enfrentar tudo isso com Deus já é um grande desafio. Agora imagine fazer isso sem Deus. Então, porque somos adultos e sabemos dessa verdade, queremos que os nossos filhos conheçam o Senhor, mas nós não podemos garantir que eles serão salvos. Porque em algum momento da vida deles, eles terão que tomar uma decisão de dizer assim: a fé dos meus pais, se você compartilhou esta fé com eles, também é a minha fé. E se eles não fizerem isso, eles serão abençoados como filhos da aliança, porque fez um pacto, você fez um pacto com Deus, e esse pacto abençoa seus filhos. O bom exemplo que você deu, a instrução que você deu, os princípios que você deu repousam, decantam no coração dele, e lá na frente eles vão lembrar, eles vão desejar aquilo. Agora, garantir que eles serão salvos, você não garante. Talvez esse seja o grande dilema de pais com filhos adultos que criaram os seus filhos no caminho do Senhor e às vezes os veem adultos caminhando por caminhos tortuosos. E a grande angústia é: o que foi que eu fiz de errado? Não, talvez você não tenha feito nada de errado. É porque em algum momento é preciso que esse filho e essa filha tome uma decisão de dizer: a fé dos meus pais é a minha fé. Mas há uma coisa que você pode garantir, é que sem iludir-se que o fato de seu filho já ser filho da aliança é suficiente, e de que talvez porque ele foi criado na igreja, você não precisa fazer nada, inclusive apresentar o evangelho para ele. Uma coisa você pode garantir, é que fazendo tudo isso e muito mais, orando por ele, você pode encaminhá-lo para um conhecimento verdadeiro de Deus, e esse conhecimento verdadeiro de Deus ser o instrumento que Deus vai usar para salvá-lo. Então, garantir salvação nós não podemos, mas garantir conhecimento de Deus, instrução no caminho do Senhor, isso nós não apenas podemos, mas devemos, se queremos ser pais responsáveis. Por isso é tão importante essa parceria família e igreja, porque no mundo hostil a tudo que é de Deus, tudo que é fé, tudo que
tem a ver com princípios morais, valores espirituais, não materiais apenas. Essas duas instituições, a igreja e a família, ou melhor dizendo, a família e a igreja, e talvez complementando por uma boa escola que ensina esses princípios, são as únicas instituições, únicas, as últimas, não apenas únicas, mas as últimas que se tornam uma barreira, uma trincheira de combate nesse mundo hostil ao que vem de Deus. Então, por isso que essa parceria, família, igreja, escola, é tão fundamental. É justamente para responder como você pode garantir isso, pelo menos no seu aspecto, naquilo que lhe cabe, sendo pai, mãe, tio, tia, avô, irmão mais velho até, é que eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo para a gente ler alguns versículos do Manual de Pedagogia da Bíblia. Você sabia que a Bíblia tem um manual de pedagogia? A Bíblia tem vários tipos literários, e um deles é um manual de educação, um manual pedagógico para jovens e para adultos. E esse livro chama-se Livro de Provérbios. Eu gostaria que você lesse comigo já no capítulo 1 de Provérbios e percebesse desde o início qual é a proposta de Provérbios. O que é que ele se propõe a ensinar no livro de Provérbios. Alguns dizem Provérbios de Salomão, e de fato Salomão foi possivelmente aquele que escreveu alguns desses provérbios, como o homem sábio que era, e coletou e captou alguns outros da sabedoria popular e de outros proverbialistas e pessoas sábias da sua cultura. É muito simples entender isso, era uma cultura impregnada do temor do Senhor. Então as pessoas falavam na rua e comentavam e diziam os chamados ditados populares, que nós também temos na nossa cultura, só que impregnados da palavra de Deus. Isso se tornava uma sabedoria popular, uma sabedoria dos antigos, uma sabedoria dos sábios. E por que eles eram sábios? Porque eles temiam o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então leia comigo em Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1, e você vai entender primeiramente qual é o objetivo do livro de Provérbios. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E a partir daí ele vai dizendo para que esses provérbios foram escritos, para qual propósito, qual objetivo. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples, que aqui é sinônimo de ingênuos, prudência, e aos jovens, que aqui é sinônimo de imaturos, conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. E ele dá o tema que ele vai tratar durante os 31 capítulos de Provérbios, que está no verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Só os loucos, ou mais os loucos, desprezam a sabedoria e o ensino. Perceba então que Deus estava dizendo que iria coletar, e assim Salomão se propôs, uma série de provérbios para que aqueles que lessem pudessem aprender a sabedoria e o ensino, pudessem aprender a inteligência, a prudência, o bom siso, o bom proceder, uma ética, valores morais que não eram apenas moralistas, não eram apenas deveres, mas eram acima de tudo deveres impregnados de uma razão, de um propósito, de um fundamento maior que tinha a ver com o temor do Senhor. Era o fazer certo não pelo fazer certo, era o fazer certo pela razão certa, era o fazer certo pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, não para agradar os homens, mas para ter um bem viver, um bom viver, como diz a palavra. Tendo dito isto, olha como ele começa a ensinar. Ele, nos versos seguintes, ainda do capítulo 1, me acompanhe, por favor, em 3 momentos ele usa uma expressão, filho meu. E aqui ele reveste o livro de Provérbios de uma paternidade, de um tom paternal. Ele está realmente encarnando a ideia de que um pai, e aqui a gente pode estender, um pai e uma mãe, ensina ao seu filho coisas que a vida vai ensinar de uma outra forma. Sabe aquela história que quando a gente não ensina em casa, a vida ensina lá fora?
A verdade é que ele dizia assim, é melhor ensinar em casa. E o contexto, a relação, o meio pelo qual isso acontece é essencialmente a relação de pai e filhos. Queridos irmãos e irmãs, nós não educamos os filhos apenas, dando para eles o conhecimento, a oportunidade, matriculando num bom colégio, fazendo uma viagem cultural, dando a oportunidade de aprender uma outra língua, um esporte, uma habilidade manual ou um instrumento musical. Tudo isso é educação no sentido mais lato. Mas a educação é algo que informa, que forma e que transforma. O propósito desse pai é informar ao filho. E formando o filho, transformar o filho de um coração que naturalmente, por causa do pecado, tenderá no futuro à rebeldia, para que ele possa se alinhar com princípios que transformem essa natureza pecaminosa numa natureza regenerada pela ação de Deus, temente a Deus e muito mais congruente, coerente, consistente no caminho do Senhor. E então, ele diz por 3 vezes, eu quero ler com você, nessa próxima parte da leitura. Diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Um pouco mais à frente, no versículo 10. Filho meu, se os pecadores quiserem, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Verso 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. É à luz dessas três recomendações que iniciam, que você então vai entender e deve entender um capítulo e um versículo lá na frente, que é talvez o mais conhecido de todo o livro de Provérbios, além do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que se encontra no capítulo 22, verso 6, com o qual eu encerro as minhas leituras para a mensagem. 22, 6 diz algo maravilhoso que você certamente conhece de cor. Lembra o que é que esse texto diz? Ele diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É à luz daqueles textos que esse texto faz sentido. Vamos orar juntos, pedindo a iluminação de Deus para que Ele nos instrua nessa manhã. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome pela oportunidade de sermos instruídos pelo Senhor, pela exposição da Tua palavra. Agradecemos porque os louvores nos aproximam e exaltam o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque as orações nos trazem a possibilidade de falar contigo, colocar os nossos anseios, mas também te exaltar, te adorar, te bendizer. Louvamos o Teu nome porque a palavra lida já nos instruiu de maneira devocional que o centro deste culto é para receber a Tua palavra. E nesta hora em que nós vamos ouvir a exposição da Tua palavra, completa todo esse processo maravilhoso de culto, de adoração e também de instrução. É para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que saímos de casa. Poderíamos estar em outro lugar, poderíamos estar fazendo outras coisas, mas o Senhor nos convocou nessa manhã e nos convocou com um propósito, para ser adorado e também para instruir o nosso coração. Fala conosco, Pai, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ilumina a nossa mente para compreender a Tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, há algumas palavras-chave em Provérbios 22, 6. A primeira delas fica 22, 16. A primeira delas fica, 22, 6. A primeira delas fica muito claro que é o verbo que direciona a ideia geral, ensina. A palavra ensinar aqui não é apenas informar. Não é o processo de ensino, aprendizagem que normalmente nós temos nas escolas atuais, em que uma informação é passada. A palavra ensinar aqui é equivalente em outros textos bíblicos a dedicar, a consagrar. Na verdade, esse é o único texto que esta palavra hebraica é traduzida por ensinar. Todos os outros textos do Antigo Testamento, essa palavra hebraica é traduzida por dedicar, por consagrar, por oferecer.
por dar a alguém algo precioso. Quando a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança, a ideia aqui não é simplesmente instruir, no sentido de dizer, faça isso, faça aquilo, é por causa disso, é por causa daquilo, uma informação, que por melhor que seja, mais precisa, mais útil, mais sábia, é uma informação. Uma informação que pode ser crida, pode não ser crida, pode ser aceita, pode não ser aceita, como nós sabemos que muitas vezes acontece, até pelo nosso próprio exemplo. Quantas coisas nós fomos ensinados, e só tempos depois da vida nós, de fato, entendemos aquilo que a princípio parecia para quem nos ensinou que tinha sido entendido. Quantas vezes? Aqui a ideia não é apenas informar, apenas dizer. A ideia aqui é dedicar, é de fato consagrar. E aqui em dois sentidos. Primeiro, você consagrar-se a algo e você consagrar algo a alguém. E nesses dois sentidos é importante que você entenda qual é o seu papel. Primeiramente, é um papel de dedicação. Consagrar-se a algo significa dedicar-se a algo de maneira intencional e intensa. Quando nós nos dedicamos a algo, nós fazemos escolhas, nós fazemos e decidimos prioridades na nossa vida. E nós temos que fazer isso quando a ideia é ensinar ou dedicar a nossa criança no caminho do Senhor. Nós temos que fazer algumas opções. Nós temos, por exemplo, que fazer a opção de não deixar de estar com ele nos momentos em que nós queremos que ele seja instruído. Um momento como esse, para mim, é uma das figuras mais belas. Chesterton, que era um filósofo, um pensador católico, disse que não há nada mais extraordinário do que um homem comum, casado com uma mulher comum, com filhos comuns. E eu acrescentaria, chegando a uma igreja comum. Ou seja, não há nada mais extraordinário do que o que eu vejo toda manhã aqui, quando um pai e uma mãe, especialmente os dois, chegam com seus filhos pequenininhos, certamente deram trabalho para acordar, certamente queriam ficar em casa, o sol chama para a piscina, para a praia, eles querem brincar com os coleguinhas, o playground está ali, os coleguinhas combinaram com eles, e você de maneira intencional diz, hoje não, filho, hoje é o dia do Senhor, hoje é a casa do Senhor, hoje é a escolinha bíblica dominical. E você cuida dele, você dá um café, você toma um banho, dá um banho nele, você ajeita, perfuma, você ajeita a sua criança e traz. Para quê? Para que ela seja instruída. Essa dedicação é a sua dedicação. Ninguém dedica algo a alguém se primeiro não se dedicar àquilo. Talvez uma das experiências mais trágicas aconteceu uma vez num colégio, um dos nossos colégios Mackenzie, quando eu fui convidado pela orientadora pedagógica para ajudá-la numa determinada situação. Eu acho que eu já contei isso para vocês, mas escuto com paciência mais uma vez. Aquela orientadora pedagógica tinha tentado todas as maneiras para ajudar aquela criança que chegava desarrumada, suja, sem a tarefa feita, atrasada, sem escovar os dentes, uma criança que tinha sido largada na escola como um depósito de crianças para que os pais recolham no final do expediente. E a orientadora pedagógica tinha tentado ajudar aquela criança, ficou claro que o problema, obviamente, não era dela, era da família. E ele então pediu para que a mãe comparecesse uma vez, duas vezes, três vezes por carta, até o ponto de dizer assim, infelizmente o nosso contrato de prestação de serviços educacionais vai ter que ser rompido, porque a senhora não comparece à escola. Ela então chegou, um carro importado com motorista, com a sua bolsa Louis Vuitton pequenininha de milhares de reais, no salto, bonita, charmosa, cheirosa. Ela era bonita, cheirosa, charmosa, era uma coisa maravilhosa. O filho não, era um lixo. E ela chegou na frente daquela orientadora pedagógica, e a orientadora pedagógica disse então para ela, por favor, a senhora poderia explicar por que o seu filho está assim, 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 assim? Ela está passando algum problema, está havendo alguma coisa? Ele tem algum problema de ordem psicológica, está sendo atendido, busca-se um profissional, de que maneira nós podemos ajudá-la? Ela abriu a sua bolsinha Louis Vuitton, tirou o cartãozinho e disse, problemas do meu filho a senhora trata com a psicóloga dele. E entregou o cartão para a orientadora pedagógica. Talvez esse seja um caso extremo de uma pessoa que não está dedicada àquilo que ela gerou. Porque mãe não é aquela que pare, é aquela que cria, que educa. Pai não é aquele que faz a criança, é aquele que cria, que educa. Ninguém dedica alguém a algo
se primeiro não se dedicar àquilo. Quando a gente decide ser pai, ser mãe, e eu sei que em alguns casos a gente não decidiu o tempo, mas a gente decidiu quando casou, diga-se de passagem. A ideia de casamento é a ideia de casamento para crescer e multiplicar. A ideia hoje, que pode se substituir um filho por um cachorro, é uma ideia humanista. Dá nome de gente para cachorro, em outras palavras, além de ser um gesto de carinho, e eu entendo em alguns casos, em outros, no entanto, é uma substituição de algo que não é o que Deus quer para nós. Deus nos deu possibilidade de criar, a partir do momento que educamos, a partir do momento que casamos, para ter filhos e educar filhos. Você não quer ter esse tipo de dificuldade, não case. Há mães, inclusive aqui, ou há mulheres, inclusive aqui, que dariam tudo para ser mães. Inclusive, algumas decidiram ser do coração porque não puderam e não podem ter filhos. E você, eventualmente, tem filhos, dedique-se a isso. E há coisas que, desculpe, por mais que as coisas hoje estejam diferentes, cabe a você, mamãe. E há coisas, papai, que cabe a você. Não troque o sinal das coisas. Dedique-se a. Ensinar-se é dedicação, é dedicar-se a. Mas é também dedicar-se alguém a alguma coisa. E aí a figura central é o filho. A quem eu estou dedicando o meu filho? Há pessoas que estão dispostas a tornar o filho um jogador profissional, porque dá muito dinheiro. Eu conheço uma pessoa onde eu moro durante a semana, que está muito empolgado porque o filho, de 7, 8 anos de idade, já se revela um craque, chuta com as duas pernas, cabeceia, dribla, muda a direção. Obviamente o empresário já chegou perto dele, já propôs um contrato, ele joga em 4 times diferentes, pasme você, cada partida ele recebe R$ 1.500, uma criança de 7 anos de idade. Obviamente que as partidas são no domingo, ou no final de semana. E essa pessoa que foi criada na igreja, vive o dilema, e veio conversar comigo. O que é que eu faço? Eu disse, a que você quer dedicar o seu filho? Quando você vislumbra a médio e longo prazo, você vislumbra o seu filho, um jogador de futebol, como tantos outros que colocavam faixinha 100% de Jesus no começo da carreira e hoje são uma vergonha para o Evangelho, quando se dizem crentes, ou você quer criar o seu filho de tal maneira que mesmo que ele não seja um craque, seja apenas um jogador regular, ele também seja um menino que tem uma profissão, porque a carreira futebolística é muito curta, possa ter uma experiência de vida diferenciada, no entanto, caminhando no caminho do Senhor. A que você quer dedicar o seu filho? A decisão que nós, como pai, temos que tomar é simplesmente isso. O que é que eu quero formar como filho? Porque somos nós que formamos, queridos. Eu não estou dizendo que a criança é passiva. É claro que com o processo de desenvolvimento moral, socioeducacional, socioemocional, ela vai fazendo as suas escolhas e vai tomando as suas formas próprias, a sua autonomia de vontade. Mas até ela ter uma autonomia de vontade plena, quem forma é você. Eu sei que é muito forte a expressão que eu vou usar, mas deixa eu dizer, até um determinado momento é você que catequiza o seu filho. É você que se dedica a moldá-lo, se dedica a transformá-lo e dar forma que você quer. Em algum momento ele vai tomar a forma que ele quer, mas aquela forma inicial, se a gente faz isso com planta, quando coloca um graveto ao lado da planta que ainda não tem firmeza no caule, para que ela cresça em um determinado momento, se a gente polda alguns galhos, para que os galhos não se tornem embaraço para aquela planta, se a gente tira folhas secas de uma planta, o que é que Deus espera de nós em relação aos nossos filhos? É que não sejamos passivos, sejamos ativos, proativos, intencionais, e nesse processo a gente realmente faça o trabalho de um agricultor, de alguém que molda, de alguém que está transformando aquela criança. Então, quando a Bíblia fala aqui nesse verbo, ensina a criança, ela está dizendo assim, dedique-se a ensinar. Seja um pedagogo familiar, seja um educador familiar. A escola serve para muitas coisas, mas eu me lembro quando eu era criança, que costumava se dizer assim, esse menino já chegou na escola com educação doméstica. O que era educação doméstica? Hoje eu não sei nem se usa mais essa expressão.
Era bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor, não senhor, muito obrigado, com licença. Eram coisas básicas que a escola não precisava ensinar, eventualmente poderia reforçar, mas era fundamental. E tinha a ver com respeito aos mais velhos, tinha a ver com não intrometer-se na conversa dos meus velhos. Eu me lembro do meu pai, quando juntava os seus amigos, e adultos chamam a atenção de crianças, né? Naquela época chamava, hoje os pais entregam um celular para distrair a criança. Diga-se de passagem, um péssimo hábito que eu vejo de gente dando comida na boca do filho automaticamente, enquanto o filho está distraindo-se com o celular para não perturbar, e você não sabe o mal que você está fazendo, tanto do ponto de vista da plasticidade neuronal dele, como também do ponto de vista da educação, da capacidade de resiliência e de resistência à frustração. Então, isso é um fato. Mas naquela época, roda de adultos atraía crianças. E, obviamente, todo menino é metido e quer dar opinião. E eu me recordo ainda hoje, meu pai simplesmente fazia assim. E se eu insistisse, ele simplesmente disse: vai brincar com seus coleguinhas, isso aqui é conversa de adulto. Você ouviu isso alguma vez? Eu ouvi várias. O que é isso? É sim senhor, não senhor, é educação doméstica. Quem que faz isso é pai e mãe, irmãos. Não é educador na escola, não é orientador pedagógico, orientador educacional, não é diretor de escola, não é pastor na igreja, não é diretora de escola dominical, não é professor de escola dominical. Quem educa filho é pai e mãe. Quando se dedica a isso, dedique-se a isso. Você não vai garantir que ele será salvo. Você vai garantir que ele será um bom cidadão naquilo que você pode garantir. Que ele será um homem temente, uma mulher temente a Deus, e a decisão do que ele vai fazer com a fé que ele herdou é um problema dele, diante de Deus, porque cada um de nós dará conta diante de Deus, de si mesmo diante de Deus. Ensina, dedique-se e dedique seu filho a algo maior, transcendente, para além de uma profissão. O princípio aqui é: não deixe seu filho se tornar nada que possa vir a atrapalhar. Dentro do seu limite, não deixe seu filho se tornar nada que possa vir a atrapalhar o conhecimento de Deus e o temor do Senhor na vida dele. Você vai pagar um preço tão caro lá na frente, que se eu pudesse economizar esse pagamento emocional e espiritual seu, eu abriria sua cabecinha com um martelinho, com a furadeira, e colocaria isso na sua cabeça. É só perguntar a alguns pais mais maduros aqui, e eles vão dizer para você se eu estou certo ou não. Perceba que além do verbo, existe um outro aspecto nesse versículo que eu acho que é fundamental, que é o contexto em que essa dedicação de ensino, de formar, informar, transformar acontece. E aqui talvez seja o grande erro que muitos cometem quando interpretam esse texto. Eu sei que talvez alguns aqui já o saibam. Veja o que é que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Perceba que ele não diz assim, ensina a criança o caminho, como uma série de instruções que não estão sendo vivenciadas existencialmente. A ideia aqui, literalmente, é do pai e da mãe com a criança na mão, se ele puder andar, no braço, se ele ainda for de colo, soltinho, mas à sua vista e ao seu olhar, no caminho, enquanto caminha com eles. Porque caminho aqui, queridos, é sinônimo de vida. Lembra aquele João capítulo 14, verso 6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava respondendo uma pergunta. E qual era a pergunta? Filipe havia perguntado para ele: Senhor, e qual é o caminho? Ou seja, como é que a gente chega lá? E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém deve chegar ou pensar em chegar ao Pai senão por mim. Caminho, portanto, em toda a Bíblia é sinônimo de vida, de vivência, de caminhada da vida. A gente não ensina quando a gente para o menino ou a menina e resolve dar um sermão nele fora de um contexto. A gente não ensina apenas quando coloca na escola ou traz para a escola dominical. A gente ensina ensinando, a gente ensina vivendo, a gente ensina convivendo, a gente ensina problematizando certas coisas que são importantes. A gente ensina usando os ganchos da vida,
as idas e vindas para o colégio, os momentos mais fortuitos, com uma anteninha muito bem sintonizada, perguntando sempre a Deus: o que é que eu posso fazer agora? Como é que eu posso instruir agora? Como é que eu posso aproveitar essa oportunidade agora? Que ponto eu tenho que fazer agora? Que contraponto eu tenho que colocar? O que é que eu tenho que aproveitar agora no caminho? E tudo, absolutamente tudo que você quiser e tiver intenção e dedicação a, vai ser motivo para você trazer uma lição. Mas se fosse só isso, seria fácil. Porque o grande problema é que não adianta você dizer. Porque eles aprendem mais pelo que eles veem do que pelo que eles ouvem. E o grande desafio é que a gente se educa quando educa filhos. A gente se instrui quando instrui filhos. A gente se corrige quando corrige filhos. Talvez a experiência mais humilhante da paternidade e da maternidade é nos ver nos filhos. É ver os nossos defeitos, os nossos pecados, a gente replicando pelo nosso mau exemplo aquilo que a gente não quer que os filhos sejam, porque nós somos e temos consciência de que não são bons exemplos. Mas por outro lado, a coisa mais gloriosa do mundo é quando você vê um filho ou uma filha replicando coisas que você não ensinou aparentemente para ela, porque você nunca fez uma aula sobre isso, mas você moldou pelo seu exemplo, no caminho, no contexto da vida, aquele comportamento. Você sabe quando acontece isso? Quando seu filho vai para a casa do seu amigo. É uma surpresa, né? Maravilhosa. Você, antes dele ir, você faz todas as instruções, né? Pedindo a Deus para ele não lhe matar de vergonha. Né? Porque o grande problema do pai e da mãe, às vezes, é só assim, não é nem tanto com Deus, é a aparência para os outros, o que é um grande equívoco, né? Porque todos sabem que nós temos as nossas lutas próprias da família. Mas aí você manda o seu filho para passar o final de semana, ou dormir na casa do colega, ou viajar com o colega, tem toda aquela instrução, faz a malinha, ajeita tudo, ele não quer que você mexa em tudo, e aquela confusão toda. Quando volta, você está ali orando: meu Deus, que tenha sido bom, que Deus proteja, que esse menino, pelo amor de Deus, não me mate de vergonha e tal. E aí ele volta, o pai ou a mãe lhe devolve e diz assim: que menino maravilhoso você tem. Parabéns, viu? Que educação. Que coisa maravilhosa. E você começa a achar que, rapaz, será que ele está falando da mesma pessoa? Porque em casa ele não forra a cama. Olha, para os meus filhos foi maravilhoso. Ele foi e ele forrou. E meus filhos ficaram. E eu disse para eles: está vendo, seu coleguinha? Que pai não gosta de fazer isso, comparar é horrível, não, mas a gente faz. Mas o fato é que a gente não percebe que alguma coisa ficou. A gente não percebeu que alguma coisa ficou, que a instrução ficou, que moldou. Porque a gente não molda apenas quando fala, a gente molda muito mais quando faz. O processo de aprendizagem de uma criança é muito mais por imitação e por evitação do que por instrução. Ele aprende imitando ou evitando aquilo que ele é instruído a ver e não repetir, seja em você ou seja em outros. Ou que ele vê as consequências ruins e diz: eu não quero isso para mim. Ou que ele vê as consequências boas e diz: eu quero isso para mim. E ele então imita ou evita. Então eu sou o quadro negro, a lousa. Eu sou a caneta. Eu sou o PowerPoint. Eu sou o recurso pedagógico. Eu sou o recurso didático. Você também. Eles me olham e olham você e aprendem muito mais. Coisa mais bonita, esses vídeos de YouTube com crianças pequenas imitando pai e mãe, e às vezes intuitivamente. Ontem eu vi um muito engraçado, o pai assistindo um jogo de futebol, e quando o time do pai fez um gol e ele vibrou, a criança que não estava entendendo nada, e era pequenininha, 2, 3 anos de idade, olhou e vibrou. Quando levou um gol ao contrário, o pai fez: ah, meu Deus. Ele fez: ah, meu Deus. Pode ser apenas um processo neuronal, mas é imitação. Imitação é aprendizagem. Aprendizagem se consolida depois com a instrução. Então ensine a criança no caminho. E aqui, queridos irmãos, não tem pai consciente que não chega em determinada fase da vida dos filhos, quando eles são adultos, que não chega à seguinte constatação: eu devia ter dado mais tempo a meus filhos. Essa é a ladainha de pai e de mãe. Todos nós, em algum momento, dizemos assim: eu deveria ter dado mais tempo a meu filho e a minha filha.
porque sempre é insuficiente o tempo que nós damos a eles. Então, se você tem tempo, se você fizer tempo, se você priorizar esse tempo, vai ser no caminho. Você não tem que fazer uma agenda paralela. Você não tem que ter tempo para os seus filhos. Os seus filhos é que tem que estar dentro do seu tempo. Você não tem que fazer uma agenda especial para os seus filhos. A sua agenda, se você é pai ou mãe, é prioridade, é para os seus filhos. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que sustentar a família, eu sei que você tem que fazer uma série de coisas. Mas dentro do que for possível, humanamente possível, e do que não for humanamente impossível, pedindo a graça de Deus, você faça. Porque passa muito rápido. O tempo voa. E quando vemos, nós já estamos no atraso. Você se prepara para educar uma criança de 2, 3 anos de idade, ela já está com 5. Quando ela está com 5, ela vai para a escola, ou às vezes vai até antes. Você já perde grande parte do tempo com ela, porque ela está mais na escola do que em casa. Ela começa a ter outros imitadores, outras pessoas a quem imitar. E você então se prepara para fazer o contraponto. Foi que você aprendeu na escola? Foi isso. Aí você diz, olha, não é bem assim, é assim. E você começa a ter a luta de desfazer aquilo que outros começaram a ensinar. Aí você está começando a ficar craque nisso, ele já começa a ser adolescente e começa a decidir que a sua companhia não é a companhia mais importante, é a dos colegas. Aí você já está no prejuízo, você já está lá atrás, saindo dos boxes, enquanto o primeiro está lá na frente, carregando seu filho. É o colega dele na adolescência e ele carregando também o colega, porque a culpa sempre é dos filhos, né? Às vezes o problema é o nosso. E aí depois, em determinado momento, o pai e a mãe têm a maravilhosa sensação de que o olho do filho ou da filha já não brilha mais por você, brilha por um outro rapaz ou brilha por uma outra moça. E aí, meu irmão, perdeu o playboy, você já foi para a cucuia, você já está noutra. Corra atrás para continuar sendo o homem, não dos sonhos da sua filha, nem a mulher dos sonhos do seu pai, mas alguém que vai ser referência, porque os sonhos dela já vão ser feitos com outros. E queira Deus que seja menina com menino e menino com menina, porque já é uma grande vantagem nos dias de hoje. O contexto é o caminho. A gente caminha correndo atrás deles em algum momento. Em outro momento a gente caminha ao lado deles. Em determinado momento a gente começa a correr novamente atrás deles. E em alguns momentos a gente não consegue mais correr. E a gente fica esperando que eles corram para a gente. Esse ciclo todos nós vamos passar. Enquanto você puder correr com seu filho no caminho, corra com ele. Ensina a criança no caminho. Mas ensinar o que no caminho? No caminho deve ensinar como ele deve andar. O caminho é o como, o contexto, mas também, ao mesmo tempo, é aquilo que ele vai ter que fazer, os princípios, os valores, a moral, o temor do Senhor. E aí, querido, é simples. O conteúdo estava lá em Provérbios capítulo 1. Lembra o que foi que eu disse que os provérbios foram escritos para ensinar? É o que você ensina. Ele disse, filho meu, eu quero ensinar o quê? O bom proceder, a prudência, o bom senso, a sabedoria. Não se canse, ensine sempre. Não se canse, insista. Vai ficando residualmente alguma coisa e vai acumulando-se no coração daquela criança. Só não seja tolo de querer ensinar sempre do mesmo jeito. E do jeito que você eventualmente aprendeu. Por favor, não use aquela expressão na minha época, porque ela não funciona para seu filho. Não funcionou para a gente, quando os nossos pais diziam. Hoje não funciona menos ainda. Não é a sua época, é a época deles. E quem tem que, de alguma maneira, adaptar-se sem negociar princípios e valores é você. Você tem que estar na época deles. E na época deles, caminhar como deve andar. Ensinar como eles devem andar. E aí tem dois caminhos. Se você voltar as páginas para Provérbios 1, você vai ver os dois caminhos. Veja, no primeiro, que está no versículo 10, é o caminho dos pecadores. Não por coincidência, é a expressão que é usada em Salmo 1, lembra? Bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, não se assenta e assim por diante.
Aqui é a mesma coisa, isso é literatura sapiencial, era ditado popular que o povo falava no Ponte Sem Régio daquela época, na praça da alimentação daquela época, e que se tornava impregnado no coração das pessoas. O que é que ele deveria não andar? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Qual é o primeiro grande aprendizado? É o aprendizado do não. Eu não quero isso, eu não devo isso, eu não posso isso. É uma barreira que a gente tem que ensinar ao filho, da resistência moral. Porque dentro dele, assim como dentro de você e dentro de mim, existe um inimigo oculto, que abre a porta, puxando o ferrolho pelo lado de dentro, chama-se carne. A gente tem que ensinar aos nossos filhos que a gente não é voltado para dar vazão a tudo aquilo que a gente gostaria de ir. A gente tem que ensinar filho a negar-se a si mesmo. A gente tem que ensinar filho a dizer assim, o não é importante, o não é fundamental. Você não faz tudo o que você quer, você não faz tudo o que lhe dá prazer, nem agora na infância e muito menos na vida adulta. Eu me lembro que meus filhos diziam assim, pai, ir para a escola logo cedinho é chato. Eu digo, é chato, é muito chato. Ir para a escola é horrível. Eu, por mim, não ia para a escola também. O problema é que é na escola que a gente aprende, e aprender é bom demais, viu? Aprender é bom demais, conhecer as coisas é bom demais. Então, se é na escola que a gente aprende, a gente tem que ir para a escola. Sabe por quê? Porque a gente não faz tudo o que a gente gosta. A gente faz muita coisa que a gente não gosta para poder ter o que a gente gosta. Não é assim a vida, queridos? Não é assim a sua vida? Você vai todo dia feliz e contente para o seu trabalho? Tudo que você faz no trabalho você gosta? Você gosta da sua rotina 24/7? Não. Tem muita coisa que eu não gostaria de estar fazendo hoje. Tem muita coisa que eu já fiz na vida e que eu não gostaria de ter feito. Não porque foi ruim, era porque era desagradável. Me obrigava, me esforçava. Mas o resultado disso foi muito bom. E por que o resultado foi muito bom? Porque a gente tem que aprender o que é não. Não é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Isso vale para adulto, vale para criança. O não é maravilhoso, não consintas. Mas por outro lado, diz o texto, ainda no verso 15, não te ponhas a caminho. Veja, o consentimento é aquela primeira fase em que você admite a possibilidade de estar no caminho dos pecadores. É o que eu chamo de convencimento. O pecado é muito sutil. Ele vai quebrando as barreiras como um ferrugem, para que a resistência caia. Faz uma coisa, não deu em nada, né? Tudo bem, faz outra, não deu em nada, né? Não é bem assim, você vai, um abismo chamando o outro, aí chega um ponto que não apenas você consente em estar no caminho dos pecadores, mas você se põe a caminho com eles. Você pegou um caminho tortuoso. A gente tem que ajudar os nossos filhos a não tomar caminhos tortuosos. Eles eventualmente podem tomar sim, porque a garantia não é nossa. Mas nós temos que dizer, esse é um caminho tortuoso. E mostrar por que tortuoso. E mostrar os exemplos daqueles que tomaram caminhos tortuosos. É preciso o amargo do não, para depois eles terem o doce do sim. E aí, coisa muito interessante é o que está no verso 8. Uma vez não consentindo, uma vez não se pondo a caminho, qual é o caminho bom? Olha como Provérbios aqui chama para você. Ele poderia dizer assim, ouve o ensino de Deus. Ele poderia dizer assim, ouve o ensino do Senhor. Mas ele diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai. E não deixes a instrução de tua mãe. Por óbvio, se esse pai e se essa mãe forem tementes a Deus, melhor ainda. Se tiverem consciência de quão depende de Deus, melhor ainda. Jovem que está aqui, adolescente que está aqui, por favor, acredite quando seu pai disser para você, quando sua mãe disser para você, filho, se tem alguém que quer o seu bem, sou eu. Porque isso é verdade. Isso é verdade. A gente pode não saber tudo que vocês sabem hoje, mas a gente está na estrada há mais tempo. E porque está na estrada há mais tempo, a gente já fez o que você está querendo fazer. E viu que não deu certo.
Ou se não fez, viu um amigo fazendo e viu que não dava certo. Quem está mais tempo na estrada sabe melhor do que quem chegou agora. Não seja orgulhoso, não seja pretensioso, autossuficiente. Internet não educa você, conhecimento tecnológico não educa você. Quem educa você é gente. Gente que pode pegar você pelo caminho e dizer assim: eu sei qual é o caminho, venha comigo. Ouve o ensino do teu pai. Ouve a instrução da tua mãe. E ele faz uma metáfora maravilhosa. Por quê? Porque eles serão um diadema de graça. O que é um diadema? É o que enfeita a cabeça. As crianças chegam aqui, eu gosto de elogiar os laços e os diademas das crianças, das meninas. E elas ficam todas orgulhosas quando digo assim: seu diadema está muito bonito, seu laço está muito bonito, porque destaca na cabeça. É a coroa, um diadema é uma coroa. O que é que coroa a vida de um filho que faz isso? É a graça de Deus. A graça de Deus está de cima para baixo se derramando sobre ele. E para o seu pescoço é como um colar que destaca. Alguns fazem uma relação aqui, que o diadema tem a ver com a cognição, e o colar tem a ver com o coração, a sede das emoções. Talvez é uma interpretação um pouco mais estendida, mas o fato é que o que destaca na vida de uma pessoa é isso. Queridos, eu gostaria de ter mais tempo para instruir mais, mas o nosso tempo hoje está bem reduzido. Alguns irmãos me acompanham pela rede social, pelo Instagram, e sabem que esse final de semana eu conheci uma cidade que foi fundada pelo meu tataravô, que tem por nome Grangeiro. É a maior metrópole do Ceará, tem 4.388 pessoas. Minha mãe, muito empolgada, porque não foi comigo, disse assim: você falou com algum parente lá? Eu disse: mãe, eu dei uma volta. Antes de fazer 1 quilômetro ali, já tinha acabado a cidade. E a minha maior decepção foi que o nome da cidade é Grangeiro com J, e o nosso Grangeiro é com G. Eu acho que eu vou fazer uma campanha para me tornar vereador, porque, assim, prefeito, governador e senador não tem muita pretensão, não. Eu prefiro começar de baixo, como vereador. Então, vou ser vereador de Grangeiro, e como vereador de Grangeiro, eu vou fazer um projeto de lei para mudar o nome de Grangeiro com J para Grangeiro com G. Mas a história da minha família é muito interessante, eu não vou contar ela toda, mas uma das coisas que tem um tom de tragédia, mas também de muita graça de Deus, foi o fato de que meu avô materno, pai de minha mãe, por decisões equivocadas dele, criou os 14 filhos dele sem o temor do Senhor, embora ele conhecesse a Deus, fosse evangelista e tivesse pregado o evangelho muito tempo no Cariri do Ceará. E meu avô teve a tristeza de ver os filhos crescendo sem conhecimento de Deus. E ele pagou um preço muito alto disso. Uma geração depois, quando a minha tia mais nova, Eliana, irmã de minha mãe, se converteu, ela me evangelizou. E no dia 11 de agosto de 1980, eu encontrei o Senhor Jesus Cristo. Deus me chamou, me salvou, me levou para o Instituto Bíblico, me levou para o seminário. 7 anos depois, eu fui ordenado pastor presbiteriano, em 1987. Naquela ocasião, eu fui designado para uma pequena igreja em Campina Grande, a Igreja Presbiteriana da Liberdade, hoje segunda Igreja Presbiteriana de Campina Grande. E comecei meu ministério ali. Na época, noivo de Cefra, ainda passei 1 ano e depois nós nos casamos. O primeiro culto, naquela pequena igreja, que eu preguei, pela primeira vez depois de décadas, sem ir para a igreja, eu vi no último banco, onde estão vocês aí, o meu avô Adalho. Ele foi para o primeiro culto que o neto dele, o mais velho, foi ordenado pastor e pregou o primeiro sermão e impetrou a primeira bênção apostólica. E ele ouviu atentamente aquele sermão. E quando eu saí à porta para cumprimentar, obviamente ele estava na última fileira, ele foi o primeiro. Ele me deu um abraço, choroso, em lágrimas, me entregou a Bíblia que secretamente ele lia em casa, porque as coisas que ele eventualmente evitava na igreja não o fez perder a fé, embora pagou um preço caríssimo por ter criado os filhos fora do Senhor. Entregou a Bíblia que ele lia e um pedacinho de papel que ele colocou no bolso do meu paletó. E no bolso do meu paletó tinha esse versículo: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não desprezes a instrução da tua mãe.
Esse pedacinho de papel ficou nessa Bíblia anos a fio. Aquela Bíblia literalmente se desgastou na minha mão de eu tanto usá-la. Quando ele se abraçou comigo, chorou, ele disse assim: meu filho, eu dou graças a Deus, porque Deus resgatou as minhas gerações. De lá para cá, muitos se converteram na família, muitos conhecem o Senhor. É uma tragédia, porque muitos ainda não conhecem o Senhor. E criaram filhos sem conhecer o Senhor, que hoje têm netos sem conhecer o Senhor. Mas é uma história de graça, porque no meio da tragédia Deus tem um remanescente fiel. Eu não sei qual é a história que um dia você vai escrever num papelzinho e entregar no bolso de um neto, seja ele pastor ou não. Mas eu queria muito que a sua história não fosse de tragédia, fosse só de graça. E a melhor história de graça que Deus pode fazer vocês escrever e ler é a história de se dedicar à educação dos seus filhos. Você que é vovô, a ajudar os seus filhos também a educar no caminho do Senhor, no convívio com eles. Você que é irmão mais velho e que já conhece o Senhor aos seus irmãos mais novos, não como pai e mãe deles, mas como irmão, como exemplo. Você que é tio e tia, como aquela que também e aquele também que pode instruir. Deus nos deu essa bênção para que em família nós possamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça e orar. Ó Deus amado e querido Pai, fomos instruídos pela Tua palavra e rogamos que ela desça profundamente ao nosso coração, não na forma apenas de convencimento, mas de mobilização das nossas forças, de todo o nosso coração, mente, entendimento, prioridades, para que possamos realmente nos dedicar a essa bênção que é deixar um dia na terra legados na pessoa dos nossos filhos, netos e bisnetos, que possam honrar não apenas o nosso nome familiar, mas possam honrar o nosso nome de filho de Deus, não como netos do Senhor, mas como filhos também, nossos irmãos em Cristo. Ajuda as famílias dessa igreja a manterem firme este compromisso de educar em casa e também aqui na igreja. Ajuda-os a encontrar escolas que possam também ajudá-las nesse propósito. Enfim, Pai, salva a nossa geração e as futuras. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.